Bom, gente, esperamos até as 10h16, né? Vamos dar início à nossa reunião. Mais uma câmara temática de bicicleta. Temos algumas pautas que a gente vai levantar hoje, né? Levantamento sobre aumento de número de viagens em trechos da ciclopassarela Arica-Sarum. Quem vai falar sobre isso é o Felipe Vogel, aqui da SMT, né? Ele fez um trabalho muito legal, comparativo aqui, trazendo uma base de contagem que realmente achei muito legal. Então, nós temos insistindo que ele apresentasse para nós aqui na Câmara Temática, né? A plataforma Strava, né? Então, ele vai fazer essa apresentação. Depois tem a atualização do Bike SP, status da contratação das novas obras, status do programa de manutenção de ciclovias, explicações sobre a implantação de ciclovia no entorno da Avenida Santo Amaro e explicações sobre a falta de sinalização no cruzamento da Hélio Pellegrino com o Santo Amaro. Eu vou passar direto a palavra para o Felipe, que vai fazer a apresentação. Bom dia, Felipe, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam bem? Pode colocar a apresentação, então, por favor, Mi. Pronto, eu estou vendo aqui já. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Felipe, né? Eu trabalho aqui na SMT desde outubro de 2024, sou analista de políticas públicas, cheguei na prefeitura na mesma data, né? Outubro de 2024. E o objetivo aqui dessa apresentação é compartilhar com vocês, né, um levantamento aqui que a gente fez, com base nos dados da plataforma Stravametro, de algumas vias no entorno ali da Érica Salum, né, da ciclopassarela no entorno da ciclopassarela Érica Salum, e aí na tela tem em laranja quais foram as vias que a gente analisou. Então são trechos, né? Alguns trechos, às vezes não é a rua inteira, mas são alguns trechos, e aí a gente fez uma comparação entre os números, né, tanto do ano inteiro, na média, né, de 2024, comparando com fevereiro de 2025, né, que é o mês seguinte à implementação da ciclopassarela, e também fazendo comparações de janeiro e fevereiro de 2025. Aqui é importante só destacar, então, que é um dado que é do Stravametro, né? Não é a totalidade dos ciclistas, não é uma contagem que nem a CT faz no local, que faz uma contagem manual, né, durante algumas horas do dia. Teve também um trabalho recente, né, que o pessoal lá do gabinete da Renata Falzoni fez em loco ali na ciclopassarela, contando pedestres e ciclistas na ciclopassarela da Érica Salum e também na ponte Eusébio Matoso. Mas aqui é um olhar, é um subconjunto, né, do que está passando, né, porque é só quem usa o aplicativo Strava, e dentro dessas pessoas que usam o aplicativo Strava, as pessoas que autorizam o compartilhamento dos seus dados com a plataforma. Então, feito essas observações, né, gostaria já de passar para o próximo slide para mostrar um pouco dos impactos que a gente detectou, e no número de viagens mesmo. Pode passar aí, para mim ainda está na tela anterior. Vocês estão vendo a tela dos impactos ou não? Sim. Sim, então beleza. Para mim não apareceu, mas eu vou confiar aqui. Os impactos das viagens, né, na própria ciclopassarela, foi verificado um aumento de 4 vezes, né? Então, comparando com agora aqui a média, né? A média do ano de 2024 com fevereiro de 2025.
Então, na média, né, em 2024 não existia ainda, né, a ciclopassarela, mas passavam por ali ciclistas, né, na ponte Bernardo Goldfarb, né. E aí a gente verificou que houve um aumento, né, de 4 vezes no número de viagens. Outras vias ali do entorno que merecem destaque também é na Eugênio de Medeiros, né, que faz a ligação à entrada, né, a entrada pelo lado do bairro de Pinheiros com a ciclopassarela, né, na Paes Leme, na Eugênio de Medeiros, no sentido do Paes Leme, houve um aumento de 12 vezes, e no sentido da Rua Butantã, um aumento de 18 vezes. Tá certo que ali era um trecho que tinha um número de viagens pequeno, mas mesmo assim agora, com esse aumento, né, bastante expressivo, tem um número de viagens bem considerável, né, acima de 3.500, 3.600 e quase 2.000 viagens no sentido Butantã. E já na ciclofaixa da Rua Butantã, né, a ciclofaixa da Rua Butantã foi aquela que foi implementada junto com a ciclopassarela. Então, ela pega trechos tanto da Rua Butantã, quanto um trecho ali da Rua Teodoro Sampaio, né, até chegar na Avenida Faria Lima. Então, essa nova estrutura que foi implementada, né, em conjunto ali com a ciclopassarela, também teve um aumento bastante interessante, que foi 2,5 vezes ali no trecho que é exclusivamente ali na Rua Butantã, e no trecho seguinte, né, na continuação, de quase 2 vezes. Também aí um volume total em torno de 3.000, né, na Teodoro e 2.400 quase na Rua Butantã. Outra coisa que foi bastante interessante a gente ver é em relação a uma diminuição de travessias ali na ponte Eusébio Matoso, né? Então, tanto no sentido do centro, quanto no sentido bairro centro, quanto no sentido do centro para o bairro, teve uma queda. E isso é um indício, né? Não, lógico, né? Precisa fazer uma investigação mais profunda e tal, mas já é um indício de que os ciclistas podem estarem optando por uma travessia numa outra estrutura, né? Que é a ciclopassarela da Érica Solon, que é mais segura, ao invés de continuar atravessando pela Eusébio Matoso, que é uma ponte que não tem nenhuma infraestrutura dedicada para o ciclista, né? Pode passar para a próxima tela, Mi, que na próxima tela também tem um detalhamento, mas agora fazendo uma comparação entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025. Já passou. Não passou ainda? Passou. Passou, né? Então, nessa tela agora a comparação não é entre a média do ano de 2024, mas sim a comparação de janeiro com fevereiro de 2025, né? A ideia aqui é pegar o momento imediatamente seguinte, né, à implementação da infraestrutura, né, da ciclopassarela, né. Na comparação anterior, a gente estava olhando o ano inteiro para tentar suavizar um pouco, né, os picos, né, de cada mês e tal, mas aqui a gente está olhando janeiro e fevereiro para olhar o momento imediatamente seguinte. E aqui também o resultado é bastante parecido, apesar dos percentuais serem diferentes, né, mas o aumento nas infraestruturas, né, da região também ocorre, né? O aumento no número de viagens também ocorre, né? Seja em infraestruturas ciclofaixas que já existiam há algum tempo, né? Como, por exemplo, na Vital Brasil, seja no sentido do bairro ou do centro, ou nas novas estruturas, né? Que nem essa que a gente falou agora, que é da ciclofaixa da Rua Butantã, que abrange tanto a Rua Teodoro Sampaio como a Rua Butantã. Todas elas tiveram um aumento, né? E na Eugênio de Medeiros também um aumento bastante expressivo, ainda que menor do que aqueles 18 que a gente viu comparado ao ano inteiro, a média do ano inteiro de 2024, mas ainda assim um aumento bastante grande. Então, acho que esse exercício, esse estudo que a gente fez aqui, né, acho que ele tem dois motivos, né? Primeiro é acompanhar, realmente monitorar um pouco, né, o que está acontecendo, né, com a implementação das estruturas, para a gente ter esses dados, né, para a gente argumentar e apoiar, né, na construção dessas estruturas, mas eu acho que o segundo motivo também bastante importante é a gente sensibilizar, né, como um todo, internamente, a administração pública, seja, né, no governo municipal, os técnicos, os gestores, tomadores de decisão, que essas estruturas, quando feitas, né, e conectadas, elas respondem rápido, elas têm um potencial muito grande de atração e também elas têm um impacto muito grande em toda a rede, né, em toda a malha cicloviária, né, uma estrutura vai ajudando a outra a melhorar todo um sistema que compõe. Então, eu até cheguei a ler um artigo recentemente, né, de uma pesquisadora chamada Rosa Félix, que ela fez uma pesquisa lá em Lisboa, né, uma pesquisa sobre como que a implementação de uma ciclovia alterou também o entorno, né? É um estudo bastante, acho que famoso, né, para quem é da área de mobilidade ativa. E basicamente o que ela falava no título era assim, construa e eles virão, né? Construa
e dê a eles bicicletas, né? No caso lá também tinha um sistema de bicicleta compartilhada, em conjunto com as estruturas que estavam sendo implementadas, e aí ela mostra como que isso transformou, aumentou rapidamente o número de pessoas fazendo viagens de bicicleta, e como ele também alterou o uso das vias que estavam paralelas ali no entorno, né, da infraestrutura que foi feita. E aqui é um caso parecido, né, é um caso que mostra como uma infraestrutura alterou todo o entorno ali, alterou todo o uso, né, melhorou o uso, né, aumentou o número de viagens das pessoas ali, considerando ainda que, como eu disse no início, é apenas um recorte, né, um subconjunto, né, dos ciclistas, não são todos os ciclistas, né, é apenas um conjunto de pessoas que usam um aplicativo. Mas mesmo assim já dá para a gente ter uma ideia, fazer algum tipo de monitoramento e também usar isso também para sensibilizar. Então, são essas as informações que eu queria apresentar para vocês e fico à disposição também, caso vocês queiram comentar alguma coisa. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, se alguém quiser tirar alguma dúvida, não estou vendo ninguém com a mão levantada. Alguém tem algum esclarecimento, alguma reflexão sobre o assunto? Oi, Dalton, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, Uma vamos. pergunta, só para confirmar se eu peguei certo no começo da apresentação do Felipe, ele Sim. comparou quais meses? Felipe? Foi toda a média do ano de 2024, né? No segundo slide, e no último slide, que é o terceiro, aí só janeiro e fevereiro de 2025. Foram esses dois períodos que eu apresentei aqui. Tá. Você não fez nenhum recorte dos 2 meses antes da obra e os 2 meses depois da obra entregue, fez? Eu cheguei a fazer um recorte, sim, mas agora eu não lembro de cabeça, assim, como eu não trouxe esse recorte aqui para apresentação, eu teria que abrir aqui no Excel para dar uma olhadinha com calma. Mas eu posso também compartilhar, assim, o que eu tenho aqui, mas tem alguma coisa assim, por bimestre, né? Tem, acho que, se eu não me engano, foram uns bimestres, eu comparei por bimestre também, mas aí eu preciso dar uma olhada com calma. Ah, legal. Se você puder compartilhar isso também, a apresentação e esse também, por favor. Posso sim. Depois eu falo aqui com a Michelle para a gente fazer da melhor forma. Tá bom, obrigado. E parabéns pelo trabalho. Não estou vendo mais ninguém inscrito aqui, mas eu acho que eu queria fazer aí uma reflexão sobre o trabalho. Quanto tempo nós estamos trabalhando aqui nessa mobilidade, né, no programa de ciclofaixa na cidade de São Paulo? E quando o Felipe nos mostrou aqui o trabalho que ele fez, eu fiquei bastante surpreso, porque eu tinha certeza absoluta que haveria aí, sim, uma transferência da Eusébio Matoso para a nova passarela, para a Erika Salum, mas eu não imaginava que isso seria tão rápido quanto foi. Bom, isso vem mostrar a importância que tem de fazer trabalhos e criar, né, estruturas bem elaboradas, bem projetadas na cidade de São Paulo, que é exatamente o que ele falou, ele resumiu muito bem. Construa que eles virão, né? E estão vindo, né? Está aumentando cada vez mais aí essa chegada do ciclista e é sempre na direção aí da Cidade Jardim. E nós não podemos esquecer, né, que a gente tem feito algumas discussões, algumas avaliações, né, durante a construção da passarela e posteriormente a implantação, é que, claro que o grupo que vai em direção ao Itaim, propriamente dito, então talvez ele continue indo pela Eusébio Matoso para encurtar o caminho e continue realmente fazendo aquele percurso Eusébio Matoso e chegar na Faria Lima e entrar à direita lá na Faria Lima. Mas como é significativo uma estrutura de boa qualidade
atrair o ciclista nas estruturas cicloviárias. Então é isso. Parabéns, né, Felipe, pelo trabalho, realmente foi muito bom. Que bom, né, que você terminou fazendo esse trabalho, porque a gente sempre quer o antes e o depois, né, tudo que a gente planta, e a gente tem visto isso pela cidade, nas redes cicloviárias, a gente vê da importância quando se implementa essa estrutura cicloviária. Eu me lembro que o número que, quando nós implantamos a Avenida Rebouças, acho que foi 437, acho que o número era esse. 437% aumentou lá o uso da Avenida Rebouças pelos ciclistas. E o próximo passo é cada vez melhor, né? Melhora cada vez mais as mesmas estruturas existentes, que é um desafio, né, que nós temos pela cidade, né, e desse grupo que a gente vem tanto defendendo as novas estruturas cicloviárias. Bom, eu não tenho mais ninguém com a mão levantada aqui, eu vou passar para o segundo item, eu vou passar para o Pradas direto, e a atualização do Bike SP. Bom dia, Pradas. Bom dia. Oi. Bike SP teve a última atualização que eu vi foi um vídeo da Renata explicando todo o sistema lá, mas ainda a gente não teve a liberação do aporte que a gente solicitou, continua congelado no orçamento desse ano. Já foi solicitado várias vezes, mas ainda a gente não teve a resposta em relação a isso, né? Mas foi interessante ver, a gente teve algumas visitas do pessoal de bike aqui para ver as estruturas nossas também, ver ela demonstrando aí como já está desenvolvido o sistema, falta a gente consolidar e fazer o aporte necessário para conseguir tornar isso uma política pública, né? Está na pauta e a gente espera conseguir isso até o meio do ano, como é o razoável aí em todas as solicitações que a gente fez de dotação orçamentária. Acho que é importante complementar que tem muito do nosso recurso está congelado ainda, né? Então, ele está sendo descongelado à medida que a prefeitura vai priorizando aí os trabalhos e os projetos a serem desenvolvidos e implantados. Mas, com certeza, a gente vai dar início logo que possível e dar andamento a essa questão do Bike SP. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vou passar para a próxima pauta. Status das contratações das obras de apresentação da EMI. O Luciano levantou a mão aí. Luciano, você quer falar, Luciano? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sei que o IME está fazendo teste com algumas coisas, tanto que o aplicativo foi mostrado. Vocês não têm nada para dizer assim, em que parte de teste está fazendo, ou o que o IME está fazendo, quantas pessoas estão participando lá, que o aplicativo existe, mas só algumas coisas. Essas informações vocês não têm, não? Eu ainda não tenho, viu, Luciano? Eu sei que eles começaram a fazer alguns testes, mas eu não sei a que ponto que está. Preciso conversar com o professor, o Fábio Com, lá para ver em que estágio está isso daí. Mas eu ainda não tenho essa informação para poder passar para vocês. E assim que tiver, eu passo para vocês. Não tem? Eu tenho todo interesse em estar realmente compartilhando essa informação com vocês, porque
nós também temos todo interesse em fazer dessa experiência uma experiência que seja boa para todos nós, né? Mas não temos, realmente eu não tenho informação ainda. Vamos lá, Mi. Pode passar a próxima. As implantações, a PPP, né? Vamos lá com a PPP. Bom, aqui eu acho que não tem nada novo aqui. Tem a última, Antônio, foi a última, acho que, volta só um pouquinho. Mais uma? Não, é isso aí, Antônio, acho que a última foi Antônio Carlos da Fonseca, que faltava realmente pouquíssimas coisas para poder complementar e já concluíram, né? Faltava, acho que, algumas placas para fazer o complemento e já concluíram, né? E a José dos Reis também está concluída, pode passar. O que avançou bastante aqui, no nosso caso, foi a João Boemer, né, que ela concluiu, e concluiu definitivamente, também faltavam algumas coisas, né? E acho que o importante a gente falar aqui desse lote 5 é a Salim Falah Maluf, que ela deu início às obras, né? Nós estamos dando início tanto a Salim Falah Maluf quanto a Pacheco Chaves, né? Pacheco Chaves, nós vamos fazer uma vistoria recentemente. O objetivo é para tirar algumas dúvidas que tinham lá com relação a algumas interferências que foram encontradas no local. E claro que a gente terminou solucionando todos os problemas, então, até para que a obra dê continuidade e não pare. A obra já está em obras, né? Está a todo vapor lá, e o que a gente tem de grande desafio, vamos dizer, desse projeto da Capitão Pacheco Chaves, é o viaduto lá, né? Que tem e esse foi um dos motivos da nossa vistoria, que tem uma barreira de concreto New Jersey, que ela vai ter que ser retirada do viaduto para fazer a ampliação do passeio e dar continuidade à ciclovia passando sobre o viaduto. E aqui também tem o complemento que está concluído, né, que é a ponte Tatuapé, que eu acho que que realmente acho que estava faltando essa conclusão. A ponte Tatuapé, a Ayrton Petrini e a Ademar Pereira de Barros. Essas três terminaram concluindo as obras, né, todas elas estavam mais ou menos no mesmo estágio, e concluiu agora no finalzinho do mês de abril. Pode passar. Do lote 7, ela não tem nenhuma novidade, pode passar. O lote 9 também permanece o mesmo. Nós estamos aí tentando... a ideia é buscar um recurso para concluir algumas obras que deram início, mas nós estamos olhando aí a possibilidade de ter... Porque o nosso limite aqui do lote 9, na verdade, é o recurso. O recurso ele depende do tamanho do empreendimento. E um dos empreendimentos que estavam previstos nesse lote 9, ele, na análise do empreendimento, terminou não sendo possível realizar o empreendimento, e o recurso terminou ficando menor nessa questão aqui. Mas nós estamos buscando outras alternativas para resolver o problema de tudo que falta nesse lote aqui. Thomas, você levantou a mão, é isso?
Ou você não abaixou? Oi, levantei agora. Na verdade, para É, perguntar, eu não entendi muito bem. Ali vocês estão fazendo o viaduto Pacheco Chaves para conectar o finalzinho da Patriotas com a ciclovia da Vila Prudente, do monotrilho, certo? isso, perfeito. Por onde que ela vai conectar, que eu não entendi? Ela vai descer qual rua ali, depois que ela atravessa o viaduto? Ela vai em direção, você está falando em direção à Vila Prudente, ela pega É. direto, vai pelo canteiro central e pega direto o monotrilho, tá? Ah, não, Essa, mas essa foi uma das alterações que nós fizemos, que ela ia para a calçada e depois ela voltava. Então, um dos motivos que a gente fez essa reunião foi para fazer com que ela fosse direto pelo canteiro central e conectasse direto no monotrilho. Mas do Pacheco Chaves pro monotrilho tem uma quadra para baixo. Isso que eu não entendi qual que ela vai descer ali, entendeu? Não, ele desce direto pelo canteiro central, né? Eu não lembro o nome da via ali, mas é uma quadra mesmo. Ela vai em direção ao monotrilho direto e chega no monotrilho. Então ela O vai que, o pegar que, o Paz que de Barros acrescentou. ali? Não, não é Paz Barros, né? Pacheco Chaves não sai na Paz Barros. Não, a rua, o viaduto acaba ali perto do mercado, certo? Isso. Depois que passa vamos dizer, o shopping e o mercado ali, para onde que ela vai? Que eu não entendi, porque ela tá uma quadra para baixo, a Vila Prudente, a do monotrilho, né? Eu acho que você está falando da Rua Coelho Neto, né? Aquela que desce lá. Pode ser a Coelho Neto, é uma delas que tem. É isso aí. Ah, tá, a Coelho Neto. Tá bom, É. obrigado. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, Dalton, desse pedaço ainda. Desculpa se eu estiver cortando seu raciocínio aí. Que é isso? A Ibitirama, vocês tinham começado a sinalizar, vocês fizeram a conexão dela entre o terminal metrô Vila Prudente com aquele pedaço que estava ali da Vila Zelina, que tem aquela paralelinha ali. E estavam fazendo para cima, mas pararam. Não sei se aconteceu alguma coisa ali. Não, a ideia era dar continuidade, né? Não é parar, não. Teve lá um problema com a história do pavimento lá, mas a ideia é dar continuidade. Não sei se você lembra, na gestão passada, nós tentamos implantar a Ibitirama, nós não conseguimos, né? Uhum. Então, não foi fácil também. Continuou sendo difícil a implantação e está lá implantado agora. Eu acho que o grande desafio realmente era vencer esse trechinho. E é um trecho pequeno, da Ibitirama, 200 ou 300 metros no máximo. Mas ela vai dar continuidade. Então, não vai parar não, tá? Então, Tá eu não bom, sei, eu não fui vistoriar esse trecho ainda, mas com certeza ela vai dar continuidade. entendi. Tá bom, obrigado. Nada. Pode passar, minha. O lote 11, na verdade, o que aconteceu foi que a gente está, não sei se vocês, o lote 10, aliás, não sei se vocês lembram, mas o lote 10 foi um lote que terminou entrando por último, né? E foi assinado o convênio, e após o convênio, o primeiro contrato que se faz é a elaboração dos projetos, então é isso que tá ocorrendo. Então, todos esses projetos estão sendo elaborados. Na verdade, eles estão sendo, estou numa fase intermediária, eu estou colocando aqui mais um mês, eles vão terminar, na verdade, eu dei 40 dias para eles terminarem todos esses projetos, para eles poderem nos entregar e a gente dar andamento ao processo de implantação, né, de execução das obras. Mas essa é uma das fases que a gente vem atravessando. Então, contrata o projeto, após a contratação do projeto, tem todo um procedimento aqui que passa pela aprovação da CET, uma aprovação conjunta com o SMT, e posteriormente dado início às obras. Então, está aí a lote 10, finalmente assinado o convênio e dado início aos projetos. Pode passar a mim. O lote 11, na verdade, o que nós estamos precisando
No lote 11, nós estamos atrás de recurso agora para fazer o complemento dessas obras, né? Então, nós estamos naquela fase mesmo de busca de recurso, porque é o início de uma nova gestão, e aquilo que o Pradas falou no início, né? Tem aí parte do recurso ainda congelado, que está sendo descongelado, e à medida das defesas que a gente vai fazendo junto à Secretaria de Finanças, eles vão liberando o recurso e a gente vai dando início às obras. Então, aqui do lote 11, o que nós demos início foi a Avenida Queiroz Filho, e já foi dado início aí. Pode passar, né? Temos aqui, do que foi apresentado na nossa última reunião, nós temos a Santa Inês concluída, né? Porque eu acho que faltava até bastante da Santa Inês, da última reunião que a gente terminou fazendo aí, né? Faltava bastante da Santa Inês, e ela está concluída. Realmente, essa foi um outro grande desafio aí, porque a gente sempre tem uma resistência muito grande nessa região, e está lá implantado e está funcionando a todo vapor lá. Tem aí a Maria Amália. Maria Amália, eu diria o seguinte, eu acho que desse lote 12, com certeza, o maior desafio é esta via, né? Tá aí os grandes, todas as pessoas que estão participando conosco nessas vistorias, a gente vai percebendo como é difícil e quanto tem resistência nesses projetos que a gente está implantando. Bom, essa via tem 4.700 metros, as obras elas vão estar concluídas, Maria Amália, elas vão estar concluídas, tudo indica que até sexta-feira as obras vão estar prontas. Faltava o último trechinho lá, que é o concreto que está fazendo uma ampliação de passeio. Então, a previsão é concluir até esse final de semana. Grande parte dessa via já está sinalizado, né? E falta só esse trecho que está complementando a obra para poder sinalizar, porque nós vamos implantando as obras e vamos sinalizando em seguida. O Nicolas levantou a mão. Nicolas, você quer falar alguma coisa? Bom dia, tudo bem? Consegue? Bom dia, tudo. Eu só queria saber a respeito ali da ciclovia ali da Queiroz Filho, que foi iniciada a obra, acho que mais ou menos um mês, né? E eu só observei que tem uns containers ali no acesso ali da Professor Fonseca Rodrigues com a Queiroz Filho ali, e a sinalização mesmo, eu não vi nenhuma obra sendo iniciada ali, nenhum começo de obra não, só mesmo esses containers mesmo. Eu queria saber se esse recurso que você falou que está faltando a respeito dessa obra também, ou se falta alguma documentação para começar o restante da obra. Só isso mesmo. Não, é o recurso mesmo, viu? Tem várias obras que a gente está planejando. Na verdade, você dá uma ordem de serviço e ele é obrigado a fazer algumas sinalizações da obra. Colocar a placa da obra, fazer uma instalação do apoio que será para a realização e execução da obra. Então, é isso mesmo. Na verdade, o que está faltando é a chegada do recurso. Tinha um pouquinho do recurso que nós tínhamos, eu já dei o início da obra para poder ir buscar o recurso e dar continuidade. É isso. Então, obrigado. Pode passar, né? Bom, resumo por lote aqui, ó. Extensão total, a somatória de todas as estruturas cicloviárias através da PPP, dá 126 quilômetros, é isso que a gente está buscando aí, né? Desses 126 quilômetros, nós temos 10 quilômetros concluídos já, e nós temos, aliás, 30.683 concluídos, né? E o que nós temos em obra hoje é 10.377. É isso.
Na verdade, dessas novas estruturas, o que está sendo realizado nesse momento são as estruturas da PPP, porque nós não paramos, os projetos estão elaborados e à medida da chegada do recurso, a gente vai dando encaminhamento aí às obras. Pode passar, né? Alguns registros fotográficos da Maria Malha, né, que já começou a ser sinalizada, só para vocês terem uma ideia, né? Está ficando realmente... Eu fui fazer vistoria semana passada, ela realmente está ficando muito boa, né? Deixa eu só fechar aqui Tem alguém falando aí. Realmente está ficando muito boa. Eu fui vistoriar semana passada, e é isso, né? Então, pode passar, né? Mais um trechinho da Maria Malha. Santa Inês, né? Santa Inês, que também ela terminou sendo concluída aí agora no finalzinho do mês, né? Pode passar. Mais umas fotos aí, né? Das nossas... Eu posso afirmar para vocês com uma tranquilidade que essa é uma grande batalha vencida a implantação dessas duas ciclovias, tanto da Santa Inês quanto da Maria Malha. Pode passar, hein? A Ademar Pereira de Barros aí está sendo implantada, né? Pode passar. Pode passar. As estruturas de manutenção, acho que isso já é o item 4, né? Manutenção, pode passar. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar também. Só para... Bom, o que a gente tem aqui, estruturas vistoriadas 580, é bastante, 580 quilômetros é bastante coisa, né? Já vistoriada, né? De OS emitidas 120 quilômetros aí que a gente tem emitido. No contrato 1, né? E Quem? Ô, Pradas. Pode falar. Não, pode terminar, Dalton. O meu é só um complemento depois, tá? Não, pode fazer a apresentação só para complementar depois. Não, perfeito. Do contrato 2, já 5.922 metros aí, né? Ou seja, um total de 126 quilômetros já implantados, né? Manutenção iniciada do contrato 1, 10 quilômetros, quase 11 quilômetros, e do contrato 2, 3.500 metros, né? Somando aí 14 quilômetros. Manutenção concluída, 97 quilômetros do contrato 1 e 2.500 quilômetros, 2.500 metros do contrato 2, né? Somando aí 100 quilômetros já concluídos, né? E ordens emitidas e não iniciadas, 2.700 metros. Então, e esses 9.300 metros que estão suspensos aí, que estão na fase de, na verdade, emissão de TPOV. Pode passar-me. Você quer completar já, Pradas? Bom, bom dia de novo. É só para comentar o seguinte: esses dois contratos têm vigência na ata. A ata termina os seus últimos 12 meses em julho agora, e o que a gente tem preparado por enquanto é uma nova ata, já contemplando outros insumos que a gente percebeu que usa mais na prática do que a gente estava imaginando quando fez a primeira ata.
Então, é só para deixar claro também que o processo é um processo continuado. Muita coisa do que a gente não conseguiu executar era por conta de necessidade de pavimento flexível, que não estava contemplado na ata por uma questão dos órgãos de controle. A gente pretende que esteja, nesse momento, consolidado isso. E entendo essa possibilidade, que atende, inclusive, um decreto municipal sobre a manutenção de estrutura cicloviária, a gente vai conseguir atender de uma maneira mais direta, principalmente aquelas onde tem um problema de asfalto, independente do apoio e de execução da subprefeitura. Eu acho que vale a pena a gente notar que, além do que a gente tem executado, tem a parte das vias recapeadas, onde a manutenção também é executada, vem sendo executada, só que não é por esse contrato. E eu imagino que isso esteja em outra dinâmica, com uma outra consolidação por parte da CT, que está responsável por essa situação em vias recapeadas. Enfim, eu acho que todos esses números são uma consolidação do planejamento que a gente tem feito a respeito de manutenção de estrutura cicloviária, e a tendência com o novo contrato é deixar isso mais completo e atender melhor as demandas que têm aparecido para a gente aí ao longo do processo. É isso. Acho que é importante a gente... É o aprendizado, né, desse processo, e por conta da legislação nova que a gente vem experimentando aí, né? E claro que cada vez que você tem uma experiência nova, você ganha bastante no momento que você realiza na segunda ou na terceira vez, porque você vai aprendendo com o que está sendo feito, né? E claro que a ideia é realmente estar trazendo, tá mantendo toda essa estrutura cicloviária permanentemente, né? E sempre deixando ela numa qualidade boa, que seja durável e que a gente possa, de fato, desfrutar de uma estrutura que seja capaz de garantir segurança para quem pedala. Então, é isso. Acho que é muito importante a gente estar debruçado sobre essa ótica, né? Que a segurança sempre é o que tem de mais importante para nós aqui, para a gente poder estar sinalizando isso daqui. Bom, essas são as vias que já estão sinalizadas, né? Já estão finalizadas, aí está aí pode passar, Mi. Aí, o complemento aqui está dando 97,642,55 do primeiro contrato, e esse segundo contrato que o Prados acabou de citar já tem 2.429 metros concluídos. Pode passar, Mi? Eu acho que é importante a gente acrescentar, né? Além disso que está em obra, é que em algum desses contratos, em algum dessas vias, dessas ciclofaixas que estão sendo implementadas, a gente vem colocando paraciclos, né? Para poder estar melhorando a qualidade de quem pedala, trazendo as pessoas para pedalar e tendo um lugar seguro para que as pessoas possam deixar a bicicleta, quer dizer, a possibilidade de deixar uma bicicleta na frente de uma loja, na frente de algum lugar que ele vai parar para fazer uma compra ou fazer um descanso lá. Então, junto com isso, a gente está colocando alguns paraciclos. Pode passar, hein? Ordem de serviço, estão aí as vias que estão, as próximas ordens de serviço, né? Nazaré, Najar, Hélio Pellegrino, Frederico Hermann Júnior, São Miguel, Casper Libro, Dom José Gaspar, Gustavo Adolfo, Alameda Notman, Codista Joaquim, Sena Madureira e Manuel da Nóbrega.
Thomas, você levantou a mão. Pode falar. Tinha 3 ali que estavam com ajuste de projeto. O que é ajuste de projeto no caso? Pode passar. Aí na Jari. Aonde você viu, Thomas? Desculpa. A tela anterior. São as ordens de serviço suspensas, Dalton. Na verdade, estão fazendo um ajuste nos projetos lá para poder fazer a implantação. Quando você faz ajuste do projeto, tem que voltar para o início para poder emitir o TEPOV. É isso. Pode passar, Mi? Tem a Sena Madureira, que foi implantado, né? Está sendo recuperado, tem o último trecho lá que foi... Pode passar. Teve sendo devolvido lá o trecho onde estava a interdição, ou seja, devolveu a pista originalmente lá que tinha sido, que estava bloqueada. A Bom Jardim, né? Essa era uma que estava há bastante tempo precisando de manutenção. Eu diria que essa fazia acho que uns 8 ou 10 anos que não tinha manutenção, então era uma daquelas que estava na lista de vocês, falar, essa via está desaparecida, então, e está sendo eliminada, né? Mas não é. Tá aí a recuperação da Bom Jardim. Pode passar. E veja aí a qualidade que foi implantado, ainda bem, né? Que foi implantado nessa qualidade. Pode... É isso. Acho que tudo que a gente tinha de manutenção anterior, a gente já tinha mostrado na última apresentação. Bom, a gente tem que acrescentar que nós estamos no início do ano, né? Aquela história da liberação dos recursos que estão todos congelados e nós estamos aguardando essa liberação dos recursos que estão sendo congelados. Bom, do quinto item de metas, nós pegamos... Aqui nós não vamos abrir para falar sobre isso, porque eu acho que não cabe aqui na nossa reunião, né? A ideia aqui é pegar e recolher tudo que vocês encaminharam para nós, né? Eu acho que o prazo que a gente foi dado, acho que era hoje, né? O último dia, e fazer um encaminhamento para a plataforma lá Participe Mais, porque é lá que está sendo feita essa discussão, essa reflexão do plano de metas, e eu acho que é lá que tem que ser feito essa discussão, então não vamos fazer aqui, porque realmente não faz sentido você fazer isso em vários locais, né? E com relação aos 1.800 quilômetros, nós continuamos complementando, aí, consolidando, né, vamos dizer, o planejamento dos 1.800 quilômetros, né? Nós continuamos aí, acho que falta 120 quilômetros para poder concluir os 1.800 quilômetros, né? E quando eu vou repetir, né? Consolidar esse plano de meta significa vistoriar, elaborar um funcional e deixar ele preparado para as audiências públicas. Então, é um processo bastante, eu diria, é um processo bastante lento, né? Porque não é fácil decidir sobre o que está planejado e depois vistoriar e fazer aí uma proposta, depois encaminha para a CT também faz essas vistorias e aprova também esse planejamento. Na verdade, é um planejamento que está sendo feito em conjunto, né? Então, não sei se vocês lembram, tinha lá 318 quilômetros que já está num SEI aí, para a gente poder... E é um SEI aberto para as pessoas olharem o que está sendo planejado lá com os funcionais.
nesse segundo, na verdade, nós vamos colocar no mesmo SEI, nós estamos preparando esse material para subir no SEI novamente, mas nós chegamos em mais de 260 quilômetros essa semana, né? Que seria o complemento. Então, faltaria aí cerca de 120 quilômetros para chegar nos 1.800 quilômetros. É isso. Né? Só para a gente não... na verdade, é para poder deixar vocês cientes do que está acontecendo, que nós não estamos parados. Com relação ao trecho do item 6, acho que o Jorge levantou a mão. Jorge e Luciano, por favor. Jorge, você está sem som. Não estou ouvindo. Então, Luciano, passa você. O Jorge está pedindo para passar para você. Ok. Eu queria confirmar que vocês receberam que ontem a gente fez um ofício da Câmara Temática e a gente elencou coisas que a gente gostaria de fossem as propostas para o CMTT, né? E aí a gente encaminhou. Só queria confirmar que isso. E é isso, a maior dúvida era, vai estar cada uma das propostas cadastradas, que é o nosso medo que se alguma coisa não entrasse, né? Aí a gente até poderia fazer como indivíduo, mas não depois que o prazo para a contribuição terminasse. Quer responder, me pode Entrará responder. uma a uma. Não, só para falar que nós recebemos o ofício e entrará tópico por tópico. Ok, É isso. então, obrigado, Michel. Então, acho que o mais importante é todas as contribuições chegaram para nós, né? Chegaram algumas contribuições, nós estamos fazendo encaminhamento. É isso. Thomas? Só para entender, a SMT vai cadastrar no Participe Mais das sugestões STB em nome do CMTT como um todo, certo? CMTT como um todo. Foi criado o perfil CMTT. Ah, tá naquela versão de perfil coletivo ali. Já foi criado. Ah, tá. Aí depois, se puder mandar para a gente depois os links também das propostas para a gente poder divulgar. Perfeito. Obrigado. Mandaremos. Aí mandaremos o documento final. Tá bom, obrigado. Bom, indo para o item 6 aqui, sobre a implantação das ciclovias lá no entorno da Santo Amaro. Bom, eu já tinha falado sobre isso com vocês, né? Que a decisão lá era que não se implantaria na Avenida Santo Amaro a rede cicloviária, mas que seria implantado nas vias paralelas. Ontem nós fizemos a última reunião nesse assunto, né? Junto com a CT, né? Fui fazer essa reunião com a CT lá. E eles estão apenas concluindo lá o mapa que nós fizemos, né? Tem uma proposta, tem uma parte da proposta já tinha passado por audiência pública, e uma parte da proposta que nós estamos fazendo não passou por audiência pública, mas de qualquer forma eu pedi para fazer um mapa completo do que está sendo proposto como alternativa. Eu acho que ficou até uma alternativa interessante, porque não tem vias paralelas a Santo Amaro. Elas não estão muito próximas, mas elas estão entre as vias até a próxima, vamos dizer assim, ela está no meio entre até a próxima ciclofaixa ou estrutura cicloviária paralela a Santo Amaro, que está muito distante. Então, terminou preenchendo as lacunas em ambos os sentidos com a estrutura cicloviária nessa alternativa que está sendo oferecida. Então, nós fechamos isso ontem à tarde, então, é claro que eu tinha certeza que não era possível concluir essa proposta para poder nos encaminhar, mas, de qualquer forma, assim que tiver concluído, a gente vai passar para vocês.
Tem aqui uma... O que é isso? Vou receber uma mensagem aqui. Bom, Então, ele só pediu, o Thomas pediu só para você repetir esse finzinho, que caiu o som dele. Entendi. Só para repetir, Thomas, nós concluímos uma reunião ontem, no finalzinho da tarde, que a gente vinha falando sobre alternativas, aquelas propostas, inclusive, que vocês tinham encaminhado também, para colaborar com essa alternativa da Santo Amaro. Então, nós fechamos uma proposta ontem, e a CT ficou de elaborar um mapa para a gente poder estar abrindo aqui para vocês, para a gente poder passar para vocês o que foi decidido. Acho que o importante é que entre a Santo Amaro e a próxima estrutura cicloviária existente, em ambos os sentidos, né? Dos dois lados da Santo Amaro, as vias estão muito distantes, então tem uma lacuna muito grande. Então, nós encontramos uma alternativa mais ou menos no meio entre essas duas ciclos, entre a Santo Amaro e as próximas laterais lá, que ficou bastante interessante ela como alternativa, ou seja, reduziu significativamente esta proposta, esta estrutura cicloviária entre a Santo Amaro e a próxima, na lateral. Então, a ideia é, eles concluindo o mapa, eles vão nos enviar e a gente vai passar para vocês darem uma olhada, até apresentar a sugestão. E o próximo passo é, concluído isso, estou tratando lá com SP Obras, né, que lá é através da operação urbana que está sendo implementado essa rede cicloviária. Eu vou fazer o encaminhamento à operação urbana. Eu sou por essa operação urbana especificamente, eu sou o representante pela SMT. Eu vou fazer o encaminhamento e pedir que eles coloquem lá no plano de execução de obras como complemento da rede cicloviária da Avenida Santo Amaro. É isso. Só para a gente não... Acho que Jorge levantou a mão novamente. Jorge, vamos ver se consegue agora. Vamos ver se eu consigo. Vocês Opa, me ouvem? agora deu. Agora sim. Agora deu? Deu. Obrigado. Desculpe a Não, problemas técnicos pesados aqui. Não, eu só queria, assim, você só voltar um tempo, eu tive até que perder um pouco da reunião para consertar aqui o problema. Você, já faz algum tempo que você fala que você está fechando os projetos desses 1.800 quilômetros, né, os projetos, tal, para você colocar isso em audiência pública, etc, etc. Você pretende colocar esta meta como meta, publicar esta meta? É possível publicar essa meta no plano de metas? Porque uma coisa é a gente dizer aqui em reunião, tal, é razoavelmente informal. A gente ter o compromisso que, pelo menos nos próximos anos, a gente tem acesso a todos esses processos. Obviamente, eu não estou pedindo para a gente ter 1.800 quilômetros até o fim da gestão, até 2028, porque eu sei que não existe condição mais, de forma prática. Mas se você está prometendo o projeto para breve, eu gostaria que isso seja sacramentado, colocado, pelo menos proposto para ser inserido no plano de metas, pelo menos a divulgação dos projetos. É isso. Obrigado. A ideia é consolidar o planejamento dos 1.800 quilômetros. A ideia é essa. Isso. Não, só queria que isso, se você fizesse uma força para isso seja colocado no programa de metas da Prefeitura de São Paulo, como a gente está debatendo aqui, para que isso não seja somente uma palavra, tal. Está no plano de metas a consolidação dos 1.800 quilômetros. Está lá no plano de metas. Nós colocamos isso. Está no plano de metas. Bom, eu tinha visto que era o que a gente tem de meta cicloviária é chegar a 1.000 quilômetros, que dá 200 e poucos quilômetros. É a única meta que está lá. Isso, mas não tem nenhuma outra meta sobre planejamento cicloviário na primeira versão do plano, não que eu tenha visto. Isso seria uma meta a mais, né? Tô falando, a meta de 1.000, obviamente para a gente é reduzida, seria uma meta de
viabilizar ou divulgar, etc. Isso que você está me dizendo, assim, isso está colocado no papel passado aí para nós. Só para a gente ter esse compromisso, né? São 4 anos, né? 3 anos e meio, na verdade. Você falou que era início do ano, mas já não é mais início do ano, não, né? Já estamos em maio, né? Vamos lá. Isso aí. Bom, tem aqui a história da Amaral Gurgel também, que não é, eu acho que não é aqui que a gente vai discutir esse assunto, né? Porque o assunto tem que ser discutido em outro lugar. Mas o que a gente pode falar sobre isso é o seguinte, né? Do nosso caso específico, que é com relação à rede cicloviária, eu acho que esse é o tema que a gente discute aqui na nossa reunião, é que a ciclovia será mantida lá, né? Não vai ser perdida a ciclovia. Eu fui lá dar uma olhada estou falando com relação à ciclovia, né? E a gente não vai discutir o restante da questão aqui, porque não é o palco para a gente discutir isso aqui. Aqui, a ciclovia, a calçada ficou com 4 metros de largura para a bicicleta, né? Então, preservou 50 centímetros de cada lado, ficou lá uma ciclovia com 2,5 metros, ou seja, eu diria que a ciclovia ficou bastante confortável, como era já no passado. Foi implantado já a ciclovia que foi retirada, né? Então, é isso, né? Eu tô só colocando essa pauta para a gente esclarecer que o nosso assunto aqui é a ciclovia, e a ciclovia já foi repintada no local. É isso, né? Não vamos aqui abrir uma discussão com relação ao restante, porque não cabe aqui essa discussão. Jorge, se levantou. Não, sobre ciclovia mesmo. Eu preciso pegar porque eu não tive acesso ao projeto, e aí eu quero só confirmar com vocês. Na verdade, uma pessoa teve um acesso a um projeto ali na própria obra, dizer que mais para frente, tem o começo da Amaral Gurgel, mais próximo da chegada ali na Duque de Caxias, chegado próximo ali do Arocho, dos quarteirões, a ciclovia ficaria meio que unidirecional, só entraria ou uma bicicleta vai, outra, entendeu? Não ficaria como é agora, né? Você joga uma bicicleta para um lado, outra para o outro, por causa daquelas pilastras, aquelas coisas enormes que seguram o próprio minhocão, e que ficaria em uma só. E isso aí, enfim, isso foi uma pessoa. Eu não tenho acesso a eu não vi esse projeto, eu gostaria até de vê-lo, mas que haveria uma diminuição, sim, mais para frente, uma diminuição do tamanho da ciclofaixa, e que isso poderia. Porque isso é uma discussão desde o começo que foi implantada, a questão dessa pilastra, que a gente pedala e a gente não vê o que está acontecendo do outro lado. Então, a solução encontrada, que funcionou, né? O ciclista para um lado da viga, o ciclista de um lado e outro para o outro, né? Nas duas direções. E isso seria quebrado nessa ideia aí de fazer estacionamento. É óbvio que não vamos discutir toda a miséria urbanística, o absurdo higienista, mas se isso for fato, pelo menos que alguém viu, também temos um risco aí para o ciclista. Espero que isso não aconteça, né? Nessas pilastras são pontos de atenção, tinha até os espelhos que foram colocados. Por causa disso, espero que seja mantido a separação de um ciclista para um lado e outro ciclista para o outro, porque isso aí, no caso, realmente seria mais além do inaceitável, além da proposta higienista. Muito obrigado. Não, tá bom. Eu realmente preciso olhar o projeto, eu não vi isso. Esse caso, eu não vi no projeto. Se vocês puderem passar o projeto para a gente mais para frente, se vocês puderem mostrar para a gente depois, assim, enfim, agora durante a semana, se vocês conseguirem mostrar para a gente debater na CMTT, só porque isso aí, no caso, seria grave, entendeu? Colocar um ciclista contra o outro sem visão, entendeu? Eu tô vendo na pilastra, eu não tô vendo, assim, vamos ter problema. Entendeu? Eu acho que vamos dar uma olhada no projeto para ver o que acontece e se realmente tem esse problema e qual é a solução para poder não ter esse problema. Acho que tá.
levantado e vamos olhar. Eu queria um pouco... até porque, assim, as coisas têm acontecido muito rápidas, né? Assim, a gente faz audiência pública para fazer as nossas coisas, demoram anos e tal. Esse projeto, como veio do corpo político, aconteceu em um mês. Então, eu sei que está acontecendo, então a coisa é muito rápida. Então, urge a gente debater essas coisas, porque a gente sabe que não vai passar pelas coisas que a gente está acostumado aí, né? De projetos, audiência pública, etc. Não vai ter nada disso, não teve para outra, né? Vem a ordem de cima, então a gente aprende que quando tem vontade política as coisas acontecem. Aí a gente precisa pelo menos salvar isso. Eu não quero bater de frente com outro ciclista aí. Jorge, sem mais nem menos. Vamos lá. Eu acho que não adianta a gente continuar aqui, porque eu acho que preciso ver o projeto. E a gente vai disponibilizar para vocês, tranquilo, não tem problema nenhum. Sim, por favor, se puder, só pedir a celeridade mesmo, porque é urgente mesmo as coisas, nesse caso. Obrigado. Tem aqui uma pergunta. Dentre as situações planejadas que já foi aprovado, está contemplado. Perfeito. O que mais aqui? Bom, vamos para o nosso item 8. Falta de sinalização da Hélio Pellegrino, né? Tem uma resposta aqui que foi... Você quer ler, Mi? Por favor. Então, o retorno que nós tivemos foi do GPV, que é a Gerência de Projetos. Informamos que a ciclovia da Hélio Pellegrino foi reimplantada no cruzamento com a Avenida Santo Amaro. As fotos foram em anexo, as fotos foram no próprio convite, após a liberação parcial da via que havia sido interditada para a execução das obras da Galeria de Águas Pluviais, no âmbito do projeto de requalificação da Avenida Santo Amaro. Bom, é isso. Resumindo, me parece que foi sanado o problema que vocês levantaram. Eu não fui ver, eu não vistoriei, né? Mas eu estou entendendo aqui que o problema está resolvido. Né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, alguma questão aqui nesse assunto. Tem, no próprio convite tem as fotos aí, se vocês olharem, abrir o convite, tem as fotos, inclusive com a implantação do tapete vermelho no cruzamento. Acho que, sim, a meu ver, o problema está sanado. O que a gente pode, na verdade, propor aqui, né, sobre a gente divulgar as propostas, né, o que nós podemos fazer, eu acho que isso é importante, divulgar um KMZ, né? Acho que o KMZ que está sendo elaborado, e a gente, junto com a proposta que a gente vai desenvolvendo, né, a gente vai, quer dizer, a cada trecho que a gente faz vistoria e consolida, que decide, vamos colocar assim, a fazer proposta da rede cicloviária naquela via, a gente vai elaborando um KMZ que posteriormente é enviado para a CT, a gente manda sempre através da área de planejamento, que manda para a área operacional para fazer essa vistoria e nos mandar de volta a resposta do que está sendo proposto. Então, em seguida, a gente vai trabalhar elaborando os croquis, né? Para a gente poder fazer realmente essa proposta. O que eu vou colocar aqui como data para a gente disponibilizar, né? Acho que a Léa até colocou no chat aqui, ó. Em 2 semanas eu vou disponibilizar o KMZ para vocês poderem ter acesso a olhar, se manifestar, propor, né? Se tiver alguma proposta diferente para a gente poder ampliar, eu vou agradecer, porque
é isso que a gente quer, né? A gente quer concluir o mais que a gente pode. Ou seja, dos 1.800 quilômetros, falta aí, acho que 160, acho que 120 quilômetros, não me lembro exatamente quanto que é. Mas, de qualquer forma, nós vamos disponibilizar já o KMZ para vocês. Então, claro que o objetivo precisa ficar muito claro, né? O objetivo é fazer uma proposta para vocês observarem, até historiar, se quiser, e se quiser fazer uma proposta em cima do que nós estamos propondo, será muito bem vista, muito bem quista por nós, e que a gente vai, com certeza, debruçar sobre todas elas e verificar se a gente pode dar complemento ou inserir no que a gente está propondo. É isso. Eu acho que é muito importante a gente consolidar esse planejamento. Isso eu acho muito importante. Bom, gente, eu acho que é isso. Acabou a nossa... Não sei se tem mais um item aqui. Acho que não, né? Não. Então, acabaram nossos itens, né? Queria, mais uma vez, agradecer aqui a participação de vocês, que para nós é muito importante, esse retorno de tudo que a gente propõe, tudo que a gente faz, dessas apresentações que são feitas, que vocês terminam participando. Eu acho muito significativo a gente estar colocando de uma forma aberta, transparente, para que vocês possam, de fato, se manifestar em cima do que a gente está propondo. É isso, e a gente não pode esquecer que nosso foco aqui sempre vai ser o plano cicloviário, e aí que a gente tem que... que nós temos que nos debruçar e nos esforçar para que isso seja da melhor forma possível. Então, muito obrigado. Antes que o Jorge comece a cronometrar minha fala, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e um bom dia. Acho que é isso. Bom dia. Gente. Bom dia a todos. Estou encerrando a gravação aqui. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Bom dia, obrigado. Bom almoço aí todos. Bom almoço. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia.